Rauch, Rauch, Xavá, Xavá. Como estão vocês, lindezas do meu sagrado coração? Estão assistindo, né, os nossos vídeos aí? Eu já liberei 2 vídeos, esse é o 3º vídeo. Então, quem ainda não assistiu os outros também, né, minha sugestão é que vocês vão lá e dão uma olhadinha também nas crenças que eu levei já para esses 2 vídeos, né, e como que eu consegui fazer esse processo de cura, né? Então, a princípio eu estou falando do meu processo mesmo, né, de período entre vidas, né, de uma dimensão para outra, né, o período que eu adentrei o útero da minha mãe ali, o que aconteceu de tão importante, tão interessante, todo o meu processo gestacional, e eu vou falar também, né, do meu processo de nascimento, da minha primeira infância, mas por enquanto eu estou no começo ainda desse processo gestacional ali, né, essas crenças que foram norteando as minhas relações depois, principalmente na fase adulta. E hoje eu vou trazer um tema aqui para vocês, de uma das feridas emocionais que eu carreguei por muito tempo, né? Tem um livro, eu tô com um livro aqui, vou mostrar para vocês, quem tiver, né, sentir no coração, que quer aprofundar, quer ler esse livro, é um livro muito bom, inclusive, né? Ele traz as 5 principais feridas emocionais e eu tenho certeza que você vai se identificar com uma dessas feridas em potencial, né? Geralmente, nós, seres humanos, carregamos uma em potencial, vem uma secundária ou até uma terciária. Mas pode ser que você se identifique com um pouquinho de cada uma delas e uma mais potencializada. Então, é um livro que é da Liz Bourbeau. As 5 feridas emocionais é esse aqui. Um livro muito bom, que inclusive ela fala, né? Ela traz com muita clareza uma linguagem muito fácil, muito prática também. E também como que você pode fazer nos seus processos de cura, né? E se percebendo, trazendo para sua consciência. Porque ao ler o livro, você acaba se identificando com algumas questões, né? Mas ela fala também. Então, como que nós mudamos um padrão, né? Levando algo no contra-padrão. Então, quando a gente fala muito aqui de, eu tenho que fazer uma reprogramação, eu falo muito assim, Renato Russo, esse maravilhoso, né, que não está mais aqui entre nós fisicamente, tem uma música dele mesmo que ele fala, né, quando nascemos fomos programados. E essa música é fantástica, porque sim, nós trazemos muitas programações, né, desses registros nossos, trazemos também programações já do nosso próprio sistema familiar e do meio que nós vamos conviver e viver, né? Porque não é só com a nossa família, né? Eu te falei assim da importância dos guardiões, dos cuidadores estar olhando para as nossas crianças justamente por isso. Então, os professores, os mestres, né, os líderes espirituais, as religiões, os tios, os avós, com quem que essa criança está convivendo, que nós temos que tomar cuidado com isso, né? Então, esse livro aqui, ele é fantástico, porque a Alice traz, você se identifica e você leva uma nova informação, então, para o seu campo. Essa é a parte de reprogramar, né? Sim, nós estamos cheios de programações, cheios. Não pense vocês que eu também não tenho que me vigiar o tempo todo, que eu preciso sim me vigiar, porque tem que ir reprogramando essas crenças, né? Existem crenças que estão sim inseridas no nosso sistema familiar, mas existem crenças também desse campo coletivo. Então, é um vigiar com constância mesmo, né? Dentro dessas 5 feridas emocionais aqui, a ferida que mais foi potencializada em mim e a que eu mais gosto de falar, justamente porque eu senti na pele, foi a ferida da rejeição. Foi a rejeição em primeiro lugar e depois veio a questão do abandono, que eu não me recordo se foi no primeiro ou segundo vídeo, eu falei para vocês também da origem que eu me senti abandonada, né? Mas aqui falando da ferida da rejeição, a ferida da rejeição ela é causada pelo genitor que vem do mesmo sexo. Ou seja, se você é uma mulher, né, você sente a rejeição a partir da sua mamãe. Gente, entenda bem o que eu tô falando aqui, meus irmãozinhos. Não é porque a nossa mamãe ou nosso papai fez algo para nos prejudicar de forma consciente, né? Ou mesmo os nossos ancestrais. É porque eles também carregam dores, eles também carregam traumas,
Eles também trazem a história de vida deles, né? Que também nos compõe. Então, como eu curo isso? Olhando para tudo, para todos, concordando que foi o melhor que eles conseguiram fazer, né? Dentro desse campo de consciência deles, era o melhor. E não nos cabe julgar. Nem pai, nem mãe, nem ninguém. Então, quando eu consigo fazer esse movimento, né? Aí sim eu vou para o meu processo de cura, porque aí eu, esse serzinho aqui, estou inserindo uma nova informação. Então, os meus descendentes, os seus descendentes, né? Filhos, netos, bisnetos, eles já estão com uma nova informação ali. Onde cada um de nós também estamos fazendo o nosso melhor, né? Ninguém acorda hoje e fala assim, nossa, eu vou ali, de caso pensar, né, prejudicar uma pessoa. Ou eu vou ali para, sei lá, usar álcool, né, beber. Compreendam, né, a droga e outras questões mais. Ninguém toma uma decisão, uma atitude assim porque a pessoa quer. Existe uma força maior, algo que está por trás disso, que condiciona a pessoa a ter certos tipos de comportamento e de atitude. Então, o nosso processo de caminhada aqui, ele não se trata assim de apontar o nosso dedinho para um e para o outro, né? Se trata de olhar para nós. Para nós. Porque se dói, se me incomoda, né? Qual é o meu padrão aqui? O que eu estou repetindo? O que eu estou fazendo? Não é com o outro. Então, a ferida da rejeição, né, voltando nela, eu senti ela vindo da minha mãe. Consequentemente, a minha mãe também sentiu isso vindo da minha avó. Consequentemente, a minha avó também sentiu isso vindo da minha bisavó. Só que a ferida da rejeição, ela é interessante. E todas essas feridas emocionais aqui, elas trazem uma máscara que nós chamamos. A máscara da ferida da rejeição é uma máscara de escapista. Então, também conecta com o meu período gestacional, né? Escapar das situações, fugir. Então, aqui mesmo, deixa eu ver se eu acho aqui no início para vocês, para eu falar um pouquinho, ó. Algumas definições que o dicionário nos fornece para a palavra de rejeitar, né? Ferida da rejeição. Rejeitar, repelir, afastar, recusar, pôr de lado, largar, não acolher, não assimilar e excluir. Então, vocês pensam dentro desse tanto aqui, né, de palavrinhas, quem traz a ferida da rejeição. Só que isso vai se agravando um pouco mais, porque eu, como mulher, se eu sinto a rejeição vindo da minha mamãe, eu também rejeito a minha mãe. Olha que interessante isso. Eu também rejeito a minha mãe. E a nossa primeira fonte, né, de vida, de conexão, né, com o útero da nossa mãe, com a vida, com o fluir da vida, com o fluir do dinheiro, com o fluir de Gaia, porque são energias equivalentes, né? Mãe, vida, Gaia, dinheiro, tá tudo conectado. Eu rejeitava tudo isso, então eu rejeitava o feminino em mim e rejeitava o feminino que vinha da minha mãe, das minhas ancestrais. E eu rejeitava as outras mulheres também. Só que isso é tão lindo. E quando a gente rejeita o nosso feminino, o nosso sagrado feminino, o sagrado feminino, ele vai muito além dessa palavrinha que a gente imagina, né? E eu tô aprendendo muito, viu? Eu ainda não tô assim, nossa, que feminina, não. Todo dia eu aprendo um pouquinho. Então, eu desenvolvi mais a minha energia do masculino, né? E lógico que isso aí também mais na frente eu vou falar, porque tem muita coisa para eu trazer aqui para vocês. Quais foram os fardos pesados e quais foram as consequências disso na minha vida adulta? O quanto foi difícil e pesado para mim, né? Então, você pensa, repelir, né? Se eu estou repelindo, eu estou excluindo. Então, eu não estou excluindo só o feminino, né? Eu estou excluindo um monte de coisas. A pessoa que tem a ferida da rejeição, uma das características que ela traz também é a característica de não se amar. Porque, lembra? Se ela está repelindo, se ela está excluindo, se ela está rejeitando, se ela não está acolhendo, antes dela fazer isso com a outra pessoa, ela faz com ela mesma. Entende? Eu vou passando aqui as páginas para ir falando para vocês. Isso é uma das características. Aqui, ó. E quando a gente é bebezinho, né, ali, quando a gente é mais novinho, que a gente começa a compreender,
uma das outras crenças que a gente pode trazer é que você, inclusive, foi trocado na maternidade, que você não pertence àquela família ali, né? A ferida da rejeição, eu já falei como ela é vivida, né? Se você se julga com essa ferida, essa não aceitação explica as suas dificuldades em se aceitar e se amar. Então já é um ponto que eu trago aí para você. Você tem dificuldade verdadeiramente de se amar? Porque falar é muito fácil, mas você cuida de você, você se prioriza. Eu passei por isso também, de não me priorizar. E lembra que eu falei para vocês de uma outra ferida que era do abandono? Então o que eu fazia? Eu queria cuidar de tudo e de todos. Eu fazia esse movimento de ser a boazinha, de não conseguir falar não, de falar sim para tudo e para todos. Só que quando eu fazia esse movimento, eu estava falando não para mim. Muitas vezes eu estava fazendo as coisas com raiva para agradar o outro e dando o que eu não tinha para mim, porque eu não estava nutrida da minha mãe, eu não estava nutrida de Gaia, de amor. Como que eu ia transbordar isso na vida de outras pessoas se nem para mim eu tinha? Entende? E isso gera também uma dependência emocional nos relacionamentos de parceiro. Porque quando nós não nos nutrimos verdadeiramente do que veio da nossa mãe, do que veio do nosso pai, quando a gente vai para um relacionamento de parceiro, a tendência é pegar essa pessoa, né, e enfiar ela num lugar ali que não é dela, que é pesado para ela, e a relação ela tende a finalizar. Por isso que nós devemos nos alinhar e nos ajustar com o que veio dos nossos pais, para depois, como adultos maduros e curados, ter um relacionamento de parceiro. Então, às vezes chega muitas pessoas aqui para mim, ou mesmo no meu direct, né, falando de problema que tá tendo com o parceiro, e quando você vai analisar, é porque ele tá exigindo, porque quando você não se nutre dessa fonte, né, das nossas origens, das nossas raízes, a mesma exigência, a mesma carência que você tem, você vai jogar isso. Eu tô falando de relacionamento de parceiro aqui, mas muitas vezes é com os amigos também, nas suas relações. Muitas vezes é no seu campo profissional também. Você quer que o outro faça por você e para você, o que seus pais, né, às vezes não conseguiu fazer, porque cada um dá só o que consegue e o que tem para dar. Então, tudo isso que eu tô trazendo aqui para vocês foi processo de cura que eu tive que fazer, mas eu amo e honro muito os meus pais, porque eles foram os pais certos para mim. Foi eu que lá no cosmos, lá no início, escolhi essa família para passar por essas experiências. Então, quem tem que aprender aqui sou eu e é você. Não adianta ficar culpando nada e nem ninguém, né? Então, uma outra coisa que quem tem a feridinha da rejeição traz muito é a palavra sumir. Então, eu lembro que quando as coisas ficavam muito difíceis para mim, eu falava isso muito forte. Ai, que vontade de sumir. Ai, que vontade de sumir. E isso também estava relacionado ao meu período de gestação ali, porque quando, né, a minha mãe ficou sabendo mesmo da minha gestação, ela estava gestante, e aí eu senti, né, essa rejeição ali, e eu queria sumir. E como é que vai sumir do ventre, né? E então eu fui carregando isso. Eu não queria ser vista, então eu queria sumir. E tem outros exemplos aqui, né? Ver-se cada vez mais sozinho, acha aceitável se sentir rejeitado. Aqui, ó, de fato, o escapista em geral fala pouco. Eu sempre falei muito pouco, né? Até na minha época de faculdade mesmo eu tinha uma dificuldade tremenda de expressar, de falar, de apresentar trabalho, vocês não têm noção. Para eu estar aqui hoje falando, ixi, muita coisa eu tive que curar. E teve dois fatos, teve esse fato da rejeição e num outro vídeo eu vou trazer para vocês também a circular de cordão umbilical que eu tive, né, que eu curei também na hora do meu nascimento, e isso também fazia eu ter esse desejo, essa vontade muito de morrer, de fugir, né, de não estar mais aqui.
São pessoas que têm uma facilidade maravilhosa de devanear e perder os acontecimentos ou ficar conectados a partir dos fatos. Uma coisa que eu fazia muito, principalmente quando eu estava assim, apresentando trabalho ou palestra em empresa, né? Porque minha primeira formação é administração de empresas e eu fiz uma parte, por muito tempo eu fiz parte de gestão de empresas, então às vezes eu precisava falar em público, né? Falar para mais pessoas ali. Era como se meu corpo físico ficasse e eu me desconectava dele. Isso também é uma questãozinha da feridinha da rejeição. Aqui, ó. Se continuar a acreditar que tudo que lhe aconteceu é culpa dos outros, a sua ferida ela não vai sarar. Então, todas as vezes que você está terceirizando, né, que é culpa do outro, é culpa disso, é culpa daquilo, você está colocando a responsabilidade da sua vida, das suas decisões, das suas consequências na mão do outro. E isso aqui vem muito da ferida da rejeição. A ferida da rejeição, ela é potencializada ainda no ventre, né, da mamãe que acontece, mas ela é potencializada até o primeiro ano. Então, se você se identifica com ela, aconteceu algum fato ali dentro do ventre de sua mãe ou no seu primeiro ano de existência aqui, que fez ela reforçar. Então, mesmo na barriga da mãe, o escapista não ocupa muito lugar. Ele continua a ser uma pessoa apagada até curar essa ferida. E é interessante porque meu nome é Aparecida. E na escola, né, porque Márcia é um nome comum, né? Então sempre tinha outra Márcia. E aí quando os professores falavam assim, Márcia Aparecida, ai gente, eu queria morrer. Eu não Aparecida não, aí os meus colegas falavam assim, Aparecida chegou, é porque ela gosta de aparecer. Quanto mais eles falavam que eu gostava de aparecer, mais eu queria sumir. Olha aí a feridinha da rejeição, mas eu queria esconder. Se eu fosse um bichinho, um tatuzinho, furasse um buraquinho, escondesse lá no buraco mesmo para ninguém me ver, né? Então, tem dificuldade para emitir sua opinião quando lhe é solicitado, julgando que os outros se sentirão afrontados ou vão rejeitá-lo. É outra característica. O maior pesadelo do escapista é o pânico. Levando em conta o que afirmamos até aqui, é evidente que a ferida da rejeição afeta a nossa maneira de como vamos nos comunicar. O escapista, ele não se deu o direito de ser criança. Olha que profundo isso, gente. Isso aqui é horrível. Você sabe por quê? Eu fui muito acelerada. Então, assim, eu não me permiti ser criança. Eu comecei a ter responsabilidades ainda muito jovem, né? Como eu falei aqui para vocês, eu comecei a trabalhar, a servir outras empresas quando eu tinha ainda 14 anos. Então, eu não pude usufruir da minha adolescência direito também. E já na minha juventude ali no comecinho, né, eu já fui mamãe também, né, tive minha primeira criança. E aí, esse negócio vai pegar, gente. Porque, assim, todas as nossas questões, né, emocionais e, às vezes, questões mentais também, se você não vê, não quer olhar, tá tudo certo, uma hora a conta vai chegar. Porque existe um tapete que você vai enfiando ali as questões, né, emocionais, Tem uma hora que isso vai dar um mau cheiro, vai ter que fazer a faxina. E vai feder, e vai doer. E não é fácil, mas se você verdadeiramente quer fazer esse movimento, vai ter que voltar lá. Então eu fui pulando várias fases da minha vida. Várias fases. Acelerada. Vontade de ser adulta, né? Então aqui uma das questões que pode acontecer são problemas respiratórios também. Podem afetar o escapista, principalmente quando ele entra em pânico. Alergias também pode afetá-lo, pois refletem a rejeição que ele sente. Vômito é algo que ele pode fazer para expulsar o alimento que acaba de ingerir, indicando sua rejeição à pessoa ou situação. Eu não vou falar com vocês agora. Lembre-se de que a razão principal da presença de qualquer ferida é a incapacidade que temos de nos perdoar pelo sofrimento que causamos a nós mesmos ou aos outros. Perdão. Então, aqui, né, no planeta Terra, existe essa questão da dualidade, então, de luz e de sombra. Quando a gente fala dessa cura, né, não só do feminino, no geral, porque, na verdade, as nossas energias, elas precisam estar equilibradas, né? Nossa energia do masculino, nossa energia do feminino.
Só que a gente só cura o que nós olhamos e decidimos que temos algo ali que precisa ser curado, né? Então, muitas vezes, né, nós precisamos ir lá atrás, olhar essas questões aí e fazer o processo de perdão. Mas o processo de perdão conosco mesmo, porque nós não tínhamos a consciência, né, às vezes que temos hoje. E pedir perdão também para as outras pessoas, para as situações, porque o que essa consciência, né, da sombra ela quer é realmente que as pessoas fiquem presas em dores, nos traumas, né, nesses bloqueios aí, e assim a gente esquece de fazer o que a gente veio fazer aqui. Então, às vezes, estamos aí com 40 anos, 50, 60, e daí por diante, e a pessoa ainda está presa em algo que aconteceu dentro do ventre da mãe ou lá na primeira infância, né? Tá? Aquela energia ali está bloqueando. Então, aqui eu poderia discorrer muito mais sobre essa ferida minha da rejeição aqui, né, que eu tive, ela muito potencializada. Vou falar mais um pouquinho aqui, um pouco do caráter, e aí a gente já encerra esse vídeo aqui também, né? Daria para falar muito mais sobre essa ferida. Como eu disse, se vocês quiserem aprofundar, compre o livro também, né? Se precisar de ajuda, quiser alguma sugestão aí, pode falar comigo aqui também. Então, o caráter, desprendimento com relação ao material, que impacta também na questão financeira, né? Falo, nós somos seres estelares, né? De fluxos de luz e de som, mas nós estamos aqui também na matéria. Então, quem tem ferida da rejeição tem um desprendimento com relação a toda essa parte material. Perfeccionista, intelectual, passa de fases de grande amor a fases de ódio profundo. Isso aqui precisa ser trabalhado, né? Muito, porque isso prejudica a nós, mas prejudica um coletivo muito grande. Não acredita em seu direito de existir, dificuldades sexuais, julga-se sem valor, procura solidão, apagado, capacidade de se tornar invisível. Muitas vezes eu estava lá na faculdade ou em festas assim, é uma capacidade maravilhosa que eu tinha de ficar invisível, ninguém me via. Descobre diferentes meios de fuga, devaneia com facilidade, julga-se incompreendido e dificuldade de deixar viver sua criança interior. O maior medo é o pânico, alimentação, perda de apetite em virtude das emoções ou do medo. Come em pequenas porções para fuga, açúcar, álcool ou drogas. E tem uma predisposição à anorexia. Doenças possíveis para quem tem a ferida da rejeição latente é diarreia, arritmia, câncer, problemas respiratórios, alergias, vômitos, desmaios, coma, hipoglicemia, diabetes, depressão, tendência ao suicídio e psicose. Essas são uma das questões, né, das situações aqui da feridinha da rejeição. Nós vamos curando a feridinha da rejeição no contra-padrão disso tudo. Então, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de me expressar, né, que eu trago a alegria, que mais que a gente pode trazer aqui? Que eu expresso, né, porque às vezes amigos meus mesmo me pediam opinião de alguma coisa e por tanto medo eu não me expressava. E isso também é contra o quê? Contra a sua verdade. Então, fale a verdade. Eu acho isso, eu acho aquilo. Então, muitas vezes eu não opinava, e o não opinar, né, não falar nada também era uma decisão ali. E isso também não é legal. Essa foi uma das feridinhas também da minha jornada aqui. E fui curando, né, nos trabalhos com as terapias, com a medicina sagrada ayahuasca, e recentemente eu fiz um processo de cura muito forte ainda com a minha criança. Acredito que ainda tem mais algumas coisas, né, porque, igual eu falei, isso é uma constância. Todos os dias a gente se percebendo, trazendo consciência diante das nossas atitudes, dos nossos relacionamentos, né, principalmente dessas relações mais próximas. Então, hora ou outra, eu paro e percebo as minhas ações e falo o que está acontecendo aqui, né? O que precisa ser visto, o que precisa ser curado. É isso que eu queria deixar hoje para vocês. Um beijo grande para todos. Xavá, xavá e rauch, rauch, lindos.